assim, parece que é negócio de alcoólicos, né? Aquelas reuniões que você fala nome, não sei o quê. Não, então, eu sou o Roger Querubim de Souza, palhaço buguinho, tenho 21 anos, solteiro e trabalho no circo, desde que me conheço por gente. Meu nome é Esteban, tenho 31 anos, faz 17 anos que trabalho com circo. Comecei na Argentina, depois vim para aqui, para o Brasil. Oi, meu nome é Gonçalo, eu sou uruguaio, nasci no Uruguai, tenho 26 anos de idade. Meu nome é Maicon Prendim, tenho 24 anos, estou no circo há mais ou menos 7 anos. Entrei assim de uma forma não era minha pretensão assim estar aqui. Sou Marlene Olímpia Querubim, sou diretora-presidente do Circo Espacial e administro o Circo Espacial há 25 anos. Assim, no circo a gente sempre começa com uma iniciaçãozinha que é entrar no palco, simplesmente entrar, sem compromisso nenhum. Às vezes você entra no desfile final com algum outro tipo familiar e tal, e aí para a criança, desde pequena, já ir perdendo o medo do público, que eu acho que esse é o grande... Muita gente tem medo assim, de muita gente, então a criança vai perdendo medo desde aí já. Eu comecei a fazer malabares, comecei a fazer malabarismo com 8 anos de idade. Eu aprendi na escola a fazer malabares. E aí sempre foi uma coisa muito comum para mim isso, né? Porque é uma coisa que você aprende de criança, é uma coisa que você vai dando continuidade, mais normal. Até a idade de 14 para 15 anos, que eu vim para o Brasil, eu vim morar no Brasil. Aí eu entrei numa escola de circo. Aí meu irmão, que é um acrobata também, é um paradista, foi primeiro, ele tinha um contato com a colega dela, né? Ele conheceu na época, o diretor na época, ele veio fazer um teste aqui e passou. Aí de tanto assistir ele, fui convidado também. Aí acabei vindo parar aqui também. Eu estava na fase que eu queria ser artista também e tal, né? Ter as pretensões, só que com outra modalidade, acabei aqui. Aí, meio que unir útil ao agradável, né? O nosso ensinamento circense, ele é um ensinamento mais oral do que propriamente dito por livros, né? Na verdade, o circense passa seu conhecimento da parte artística e sua parte técnica de geração em geração. Hoje, claro, existe mais literatura no mercado, mostrando um pouco essa condição do circense, digamos assim, nas suas técnicas. Mas nos últimos 2000 anos, a maior ensinamento, a maior qualidade do aprendizado veio através da fala, do aprendizado oral. Então, a técnica circense ela é desenvolvida hoje de duas maneiras. Uma pelo tradicional circense, que é a escola tradicional que nós temos dentro do circo, que um pai vai passando para o filho o seu conhecimento, desde a primeira cambalhota até o triplo salto mortal. E cada família tem sua especialidade. Existe também no Brasil hoje várias escolas de circo. Nos últimos 20 anos foram se aperfeiçoando as escolas, que vieram os profissionais de circo para dentro da parte, digamos assim, pedagógica
pedagógica e foi implantada várias escolas do circo. Um exemplo que eu posso dar é a Escola Nacional do Circo no Rio de Janeiro, que já tem 23 anos e que já formou várias gerações de circenses. É uma outra escola que a gente tem, que é essa escola de rua. A escola do show na rua, do tempo de rua, esse tempo de improvisação, que dentro de um teatro, dentro de uma sala você faz assim, na rua você tem que fazer assim, tudo chama mais atenção. E aí o circo na rua é uma coisa que é mais antiga do que o teatro, mais antiga do que qualquer outra coisa. De fato, o circo é a mais antiga, é uma das artes mais antigas, porque dentro do circo entra tudo, né? O circo sempre abarcou tudo, sempre abarcou o teatro, sempre abarcou a dança, a música, tudo sempre se encaixou dentro do circo. Comecei como ajudante de palco mesmo. Levava alguns aparelhos pequenos, ajudava um número ou outro, até que tipo, depois de um ano trabalhando eu já conseguia ajudar o espetáculo inteiro. Ajudava em todas as apresentações, todas. Desde o trapézio para armar alguma coisa até as coisas menores, assim, fazia tudo. Aí nisso fui aprendendo não aprendendo a ser palhaço, porque a gente entrava caracterizado como palhaço. A roupa sempre foi bem colorida, sempre usava maquiagem. Então, sempre, tipo, era um palhacinho, vamos dizer assim, era um palhaço que ajudava o espetáculo, não que fazia a galera dar risada, assim, com mais, vamos dizer assim, com mais, o povo olhar com mais atenção pra você mesmo. E aí, depois de um tempo, um dos palhaços da companhia ficou doente e tal, e aí chegaram pra mim e falou: Buguinho, vamos trabalhar, vamos ver se dá certo? Então a gente faz uma semana até ele melhorar. Se deu certo, deu. Se não deu também, tudo bem. Você segue sua vida, ensaia outras coisas e beleza. Deu, beleza então. Aí fiquei uma semana, fiquei um mês e tô tipo mais de 8 anos trabalhando como palhaço no circo. Então, no espetáculo eu tenho um número que é o poste chinês, que é o número aqui se denomina percha, que é o número do índio. Sou um dos portores do trapézio, que eu fico lá em cima, de cabeça para baixo. No espetáculo também, eu sou contra a regra também, né? Ajudo, auxilio outros números também. Faço a participação de acrobacia na abertura do espetáculo, são o Homem das Cavernas. Ando de perna de pau, auxilio mesmo com a cadeira com a perna de pau alta e com a que pula. Sou portor de acrobacia, né? De solo, equilíbrios, malabares, equilíbrio monociclo, música também. Um pouco de tudo, né? A gente, no ano de 2003, montamos o Circo Delírio, eu e o Esteban. Bom, nós fomos os idealizadores e quem começou com o trabalho do Circo Delírio. Daí foi tendo uma continuidade, foram se somando várias pessoas, a gente chegou a trabalhar até em 8 pessoas, fazendo uma turnê pela América do Sul de um ano, trabalhando basicamente na rua, assim. Passando por todos os países, trabalhando na rua, entendendo muito da cultura do lugar, onde funcionava uma coisa, onde funcionava mais outra. E aí você tem que estudar tudo que compete em levar esse circo para a cidade, desde a logística, da parte de transporte, a questão do espetáculo, a parte de publicidade, de promoção, quer dizer, enfim, você tem que administrar toda essa minicidade que vai de uma cidade para outra. E no Circo Espacial nós transportamos essa questão, principalmente a questão material, em 22 carretas. Temos um gerador próprio de luz, fora 2 toneladas de equipamentos de cena, né? Ficamos trabalhando no Brasil praticamente quase uns 8 meses mais. Depois a gente voltou a fazer uma turnê pela América do Sul, só que essa vez a gente já foi a festivais, nos lugares certos. A gente já foi em lugares com shows contratados já, né? Já até contribuindo pelo crescimento também da companhia. A gente já foi a fazer shows, fizemos Chile, Colômbia, Venezuela. Sem dúvida nenhuma, o maior inimigo do circo é a burocracia, porque quando você chega numa cidade, em qualquer cidade do Brasil, você tem que ter, para funcionar o circo, 20 alvarás. Alvará da prefeitura, do corpo de bombeiro, da saúde pública, do polícia militar, polícia civil e aí vai. Então, na verdade, isso atrapalha bastante a vida do circense, porque ele perde 15 dias só preparando essa papelada, que é uma energia que ele podia gastar em melhorar seus números, melhorar a qualidade artística do circo, ele tem que perder para poder produzir toda essa papelada para poder estrear o circo. O esquema de fazer circo na rua, né, de levar isso aí, você tem está sempre aberto à improvisação, né? Você não pode pretender ir para a rua com texto, com um tempo marcado, porque isso é uma loucura, porque você está no meio da rua e passa um cachorro e você vai fazer o quê, né?
Então você sempre, os seus espetáculos de rua tem isso. A gente, eu acho que isso se refere, né, dessa escola de aprender a trabalhar na rua, a gente fez na Europa, né? A Europa é uma escola para trabalhar na rua que é incrível, né? Porque não existe essa desconfiança, eles estão super acostumados a terem show de rua, eles saem de casa para ir na praça para assistir show de rua porque eles já sabem que vai ter lá, entendeu? Então eles contribuem, eles pagam o que eles acham que o show valeu. Se eles acham que o show valeu €1, eles vão te dar €1, e se eles acharem que o show valeu €50, eles vão te dar €50. É complicado, porque tudo a gente leva, tudo tem as duas faces, né? Depende de como você encara, ou depende de como você faz a sua análise, né? Mas positivo, o ciclo trouxe assim, autonomia, eu fiz a independência, assim. Então, como eu saí de casa com 17 anos para viver de circo, né? Então, eu larguei tudo que era, assim, confortável para mim, né? Que tinha mãe para fazer tudo, mãe para fazer tudo, comida, cama, roupa. Sempre está conhecendo coisas novas, isso é um ponto, é gostoso, assim. Eu acho que tem pontos negativos e positivos, como em qualquer outro trabalho, assim. Para mim, pessoalmente, se eu ter um trabalho fixo, apesar de você ter uma estabilidade financeira, que é o que muita gente busca hoje em dia, para mim é muito mais asfixiante, muito mais negativo do que você ser autônomo, mas ao mesmo tempo você é dono do seu trabalho, você é dono do seu tempo, você não tem essa estabilidade econômica, mas você tem a felicidade e o prazer de conseguir trabalhar e viver com o que você gosta. É difícil falar que, na real, assim, você vendo outras profissões e tal, é difícil você falar que tem um lado negativo de ser artista, né? Eu não vejo nenhum lado negativo. Eu vejo que é um trabalho como qualquer outro. Eu, hoje mesmo, para vir para cá, eu tive que acordar às 6h30 da manhã e estou trabalhando agora e vou fazer um show à tarde e depois vou ter que pegar estrada e viajar de volta. É um trabalho como qualquer outro. Eu tenho que, para fazer o show de 40 minutos que eu vou fazer aqui, eu treino de segunda a sexta, várias horas por dia, entendeu? E mesmo que faz tempo que a gente faz esse show, a gente tem que treinar ele do mesmo jeito. Então, é um trabalho como qualquer outro. Eu acho que um ponto negativo seria em relação às amizades, em relação a tudo assim, porque às vezes você conhece uma pessoa, aí você vira amigo daquela pessoa e depois o circo vai embora. Antigamente era pior, né? Porque não tinha internet, Orkut, Facebook, então não dá pra você conversar com a pessoa, você era por carta. E eu sempre fui preguiçoso para mandar carta. Tem uma coisa, né, Tica, às vezes a gente mora aqui, mora lá, acaba não tendo um lugar fixo, né? Eu adoro, né? Mas às vezes fica um pouco pesado assim. Você quer ter seu lugar, sabe? Você pode viajar no mundo inteiro, mas sempre voltar para um lugar, sabe? Porque assim, a família fica em segundo plano. Então é complicado. Assim, para mim, hoje em dia eu já consigo conciliar, mas para a família é muito complicado. Igual, às vezes minha sogra, eu vou para minha casa. Aí a família sente saudade, aquilo outro, assim. Para pai e mãe, é sempre complicado, né? Eu acho que a gente, sendo artista, a gente tem não sei o que é, uma luz ou alguma coisa, um brilho assim que te dá a possibilidade de você chegar num lugar, seja uma praça, um circo, o que seja, e parar lá e fazer que o público que está lá se concentre em você e preste atenção para o que você está fazendo. Então você tem a oportunidade de transmitir. Porque não é todo mundo que consegue parar 2.000, 3.000, 100 ou 50, ou as que sejam pessoas na rua, em qualquer lugar, e deixar as pessoas uma hora assistindo o que você está fazendo. Então eu agradeço muito, em primeiro lugar, esse dom, ou o que seja, e não sei, não vejo um lado negativo assim. Eu acho que é um trabalho como qualquer outro, tem que se esforçar. Eu estava começando às vezes animado com as coisas e falou, já parou para pensar que às vezes você vai entrar, tem uma criança ali que ela tá ali para assistir, mas já parou para pensar se ela quer ser palhaço? E porque ela vê você trabalhando, vai dar mais vontade para ela ser palhaço? Da mesma forma que um jornalista pode escrever bem uma matéria, eu acho que a gente tem que tentar cativar de uma forma como se você fosse tentar atingir aquela pessoa para ela querer ser o que você está sendo ali. Eu acho que a maior valorização do circo, nós podemos perceber que os pais tendem a levar seus filhos ao circo e mostram um espetáculo ao vivo, onde nada pode ser trucado, onde o artista tem que ser realmente capaz de fazer aquele truque. Eu acho que a emoção de se ir a um circo com uma família, você pode passar para o seu filho vários valores. O valor da superação dos próprios limites, da coragem, da integração das equipes. Eu acho que o circo tem na sua essência esses valores já embutidos no seu trabalho diário, da cooperatividade, do respeito pelo ser humano,
principalmente da disciplina, né? O circense ele tem muita disciplina nos seus espetáculos, nos seus ensaios, em sua vida. Ele tem que ter uma vida disciplinada, porque senão não consegue fazer seu número. Na hora que você vai entrar pro palco, você tem que esquecer tudo. Você deixa tudo para trás. Você entrou ali, você já não é você. Você já é o personagem, você já é o que você está fazendo. Isso é uma das coisas que eu aprendi desde criança com um circo que passou no meu bairro, conversando com um palhaço que tinha 70 anos na época. Falando da dificuldade da profissão do palhaço, que ele me falava que era a mais difícil de todas dentro do circo. Você vê o trapecista e tal, mas o palhaço, de repente você tá com um dia de merda, cara. De repente você acordou e deu tudo errado. Você teve um monte de problema em casa, você brigou com a sua mulher, você não tem dinheiro para pagar o aluguel, cortaram a luz, então você tá com um monte de problema, mas você tem que entrar no palco e às vezes nem você consegue rir, nem você tem força para rir você, e tem que entrar no palco e fazer o público rir. Então imagina, um dia que qualquer pessoa que não trabalha com isso acordar e falar, puta, meu, como que hoje eu, sabe, tô mal-humorado, como que hoje eu ia conseguir rir, hoje como que eu ia ficar feliz. Imagina você esse dia ter que fazer as outras pessoas rirem. Mas tem aquela coisa do show que é o mais importante sempre. Aí você sempre tem que sorrir, né? Não tem jeito. Porque o mais importante é o público, né? Acho que não dá respeito. Você fica mais com seu parceiro, vai ficar puto, não tem jeito. Não? Eu não posso trazer meus problemas para dentro do meio artístico, entendeu? Porque quem pagou não quer saber se você está estressado, se está mal-humorado, se está cansado ou não. Ele vê, o público, a mídia, eles pagaram para poder ver um bom número, um bom espetáculo. A plateia de um circo tradicional ou a plateia de um show na rua, elas têm sempre uma coisa que se parece, mas tem uma diferença muito grande, no sentido que quem foi no circo, ele foi lá pagar para te ver. Ele foi lá, pagou um ingresso e entrou no circo, ou seja, ele saiu da casa dele com a disposição de ir para um lugar, circo, teatro, o que seja, de ir para um lugar, pagar o ingresso, ou entrar nesse lugar para ver. A diferença de uma família, uma pessoa que vem andando pela rua, que saiu a dar um passeio pela rua, de repente, oh, nossa, um show de rua, o que esses caras estão fazendo, entendeu? É um público mais espontâneo, né? A gente estava trabalhando em Paraty, na rua, fazendo um show de rua em Paraty. Aí a gente fazia um número de 2 chineses. Aí brincava com o público, fazia umas brincadeiras. Aí eu fui bater nas costas de um cara, mas ele estava de costa também. Só que ele estava puxando a mãe dele e ele não viu. Aí fiz uma brincadeira, ele virou e deu um chute em mim de Kung Fu e sei lá o que, Taekwondo. Eu saí voando. Caí numa bateria que a gente tinha e meu parceiro ele ficava numa posição e ele nem percebeu. Ele só olhou e viu voando, caindo na bateria, não sei o que, a galera começou a rir. Primeiro teve aquele né? E meu parceiro falou, não, ele faz parte do show, não sei o que, começou a rir, foi, nossa. E a rua te dá numa tarde o que os teatreiros querem ter na vida inteira. Tem muita gente que trabalha em sala, assim, nada assim, mas muitas vezes para ter esse calor humano da rua, né? A linha que separa uma coisa da outra na rua é muito pequena, muito estreita, entendeu? A rua que separa o cara que vai te respeitar do cara que vai vir depois do show e falar com você e vai se pôr no seu lugar, porque é diferente um artista que está na rua, um artista que está em cima do palco, né? O público vê um artista em cima do palco, é uma coisa longe, né? Não é a mesma coisa que um artista quando está na rua que ele está mexendo com você, ele está falando dos seus problemas, que são os mesmos e afronta. Eu acho que o artista de rua ele é, por consequência, mais realista, né? E a sociedade não nos conhece, não sabe o que nós fazemos de bem para a sociedade, qual é o nosso propósito, como é a nossa vida, como é viver no circo, as nossas dificuldades, as nossas alegrias, né? Principalmente porque nós chegamos na cidade e não temos muito tempo de interagir com a cidade. Então a cidade vê o circo chegando, ela, nossa, quem são essas pessoas? E quando você não conhece as pessoas, você tende a ter um preconceito. Eu já passei vários tipos de preconceito e depois que as pessoas nos conhecem, aí, nossa, eu não sabia que vocês eram assim, que vocês vivem dessa maneira, que vocês têm muitos valores, né? Então acho que é importante a gente mostrar para a sociedade como o circense vive, qual é o seu trabalho, por que nós trabalhamos, né, com alegria, por que você faz um espetáculo para a família, qual é a preocupação que o circense tem. Eu acho que tudo isso é importante para interagir com a sociedade. Eu sempre levo tudo muito na esportiva, assim. Quando era no colégio, que a gente era mais novo,
Sempre tinha aquela coisinha de algum amiguinho falar, ele é do circo, uma brincadeirinha meio chata assim, mas sempre quando a pessoa faz assim, a gente tinha assim, a gente falava, quer assistir o circo? A gente convidava as pessoas. Porque pra gente é legal, a gente, pô, tem as molecadinhas aqui no circo, adora chamar os amigos, e os amiguinhos depois ficam loucos, assim, nossa, trabalho no circo, quero aprender, quero vir, quero passar o dia. Preconceitos você sofre por qualquer coisa, né? Eu sofro preconceito pelo cabelo, pela barba, por nada você sofre preconceitos. Porque o preconceito tem um lado de complexo de inferioridade, né? Então eu tô tendo preconceito com você porque eu me sinto menos que você. Então quem é esse cara, entendeu? Por que Porque nós devemos respeitar a sociedade e a sociedade também nos deve nos respeitar como fazedores de cultura, entretenimento. Nós somos aqueles corajosos que vamos de cidade em cidade, largamos tudo para trás para levar um espetáculo para a família. Então acho que nós temos nosso valor. Somos admirados muitas vezes por isso, mas não somos respeitados. E eu acho que o preconceito se dá quando você não conhece, quando você tem algo desconhecido que você tem medo, que você não conhece, então você tem um grande preconceito. Ah, você é de circo, você vive de cidade em cidade, você não tem vínculo com ninguém. Não é bem assim, não. Nós vamos de cidade em cidade, nós temos muitos vínculos, nós respeitamos esses vínculos, nós temos nossa família que viaja conosco, então tudo isso deve ser respeitado. Nós temos muitas lições para compartilhar com essa cidade, né? Das dificuldades que passamos, das alegrias, do espetáculo que a gente pode levar para o público, de como tudo isso é bom para a sociedade. Nós podemos descarregar, através do espetáculo circense, várias das nossas emoções, emoções essas que são guardadas para o resto da vida. Então, quando uma pessoa vai ao circo, uma criança vai ao circo com seus pais, essas lembranças agradáveis desses dias vão ser levadas para o resto da vida e vão torná-lo, essa pessoa, um ser humano melhor, capaz de entender várias coisas da vida, né? Da magia, da fantasia, da ilusão, do sonho, de se sonhar. Eu acho que hoje em dia o que precisa o mundo é um pouco mais de sonho e de amar as pessoas incondicionalmente. Acabou já? Não, aquele cochichando aí. Não, é mais preocupado com o seu tempo. Que horas são? 10 para as 4. Uxe, então tem que ir, meu, senão vocês vão me lascar.